programa Mais Médicos, assim como o Ato Médico, está dividindo opiniões de diversas pessoas pelo país. E os debates que se iniciam lá fora são discutidos pelas faculdades de medicina também por todo o país. Para falar sobre este assunto está comigo o diretor do curso de medicina da UPF, professor Adroaldo Mal. Boa tarde, professor. Obrigada pela sua disponibilidade. Boa tarde, é um prazer estar aqui para colocar para a população brasileira, principalmente nossa regional, o que é o programa Mais Médico, o que é o Ato Médico. Então, professor, primeiramente, qual a sua opinião sobre o programa Mais Médicos lançado pelo governo federal? Bem, o programa Mais Médico, inicialmente devemos colocar qual é a realidade brasileira. Nós, no Brasil, nós temos 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. E a Organização Mundial de Saúde coloca que é 1 médico para cada 1.000. Isso já coloca que não é necessário fazer a importação de médicos. Segundo, no Rio Grande do Sul, a relação é 2,5 médicos para cada 1.000, e em Passo Fundo, essa região, no Passo Fundo, nós temos 4,8 médicos para cada 1.000 habitantes. Então, veja, o que está acontecendo é, se nós analisarmos, uma má distribuição dos médicos. Bem, por que essa má distribuição dos médicos? Por que eles estão concentrados em algumas áreas? Por exemplo, o Passo Fundo, que é 4,8 por cada 1.000. Exclusivamente porque aqui nós temos uma estrutura médica para que possamos dar uma assistência adequada à população. Para que pode o médico fazer o seu diagnóstico adequado e fazer o seu tratamento adequado. Sendo que, aonde que o programa Mais Médicos quer inserir médicos em locais em cidades onde que não existe, né, o médico. Bom, mas não existe o médico por quê? Essa é a grande pergunta que deve se fazer. Não existe o médico porque não existe uma estrutura física, uma estrutura técnica adequada que dê um suporte necessário para o médico dar no sentido assim, dar ao paciente aquilo que necessita, que é o diagnóstico. Só que para o diagnóstico não é simplesmente só ouvir, só examinar. Nós precisamos de alguma tecnologia, um raio-x simples, um exame laboratório, que em muitos locais nós não encontramos isso. Por exemplo, no interior do Amazonas, nós não temos essa estrutura. Há pouco tempo atrás, na televisão se observa locais onde que os médicos percorrem 2, 3 horas de barco para atender em aldeias, em cidades, que são as aldeias, nos quais não tem sequer o consultório médico um piso, né, adequado para que possam um piso de terra. Então veja, não é que falta médicos, o que falta é estrutura para o governo dar para a assistência médica. E como as faculdades de medicina, assim por todo o país, principalmente aqui, receberam esta proposta do governo? Bem, para nós nada mais foi uma grande surpresa, porque em nenhum momento o governo federal veio e solicitou a nossa presença para uma reunião para a discussão. Não existiu isso. Isso foi um ato simplesmente deles, declaratório, que as faculdades, a partir de 2015, os alunos teriam que fazer um estágio no SUS 2 anos mais. O curso é constituído por 6 anos e, consequentemente, tem que ser mais 2 anos ele atendendo como médico. Aí tem uma pergunta que tem que ser colocada muito claramente. Ele continua aluno, ele não pode, então, atuar como médico. Primeira coisa. Bom, esses 2 anos, eles estão colocando dentro do seu projeto que o aluno vai atender nessa cidade do interior, onde eles vão colocar, e eles colocando nessa cidade do interior, vamos dizer, na cidade X, e vai ter um tutor que vai dar assistência a ele. Só que se o tutor não vai estar presente, vai estar longe, vai ser através de como se fosse uma conferência médica, uma telemedicina. Bem, nós temos que esclarecer para a população, é importante, que enquanto que ele está ligado à universidade, ele é aluno da universidade, ele é aluno da faculdade de medicina, certo? Ele só pode atuar como médico quando ele tem um registro profissional, que é o CRM. Para ele ter um registro profissional, ele precisa ter um diploma médico. E o diploma médico confere a ele, então, pela Constituição brasileira, que ele é médico, ele pode ter o registro profissional e atuar como tal. Eu pergunto, como que ele vai atuar no interior sem ter o seu preceptor? Lembrando que os nossos alunos, o 5º e o 6º ano, eles têm um internato.
O internato médico o que é? É atender nos ambulatórios, onde que eles atuam como médico, só que eles têm a presença do preceptor e do médico 24 horas. No hospital, internato hospitalar ao 6º ano, eles têm a presença do preceptor e do professor durante 24 horas. Nenhum ato é feito sem ter o abono do professor. E isso é importante porque a responsabilidade não é do aluno, a responsabilidade é do professor e do preceptor. E daí tem um dado importante a se colocar. Se esse aluno ele está atuando como médico lá no interior, que não tem o seu preceptor junto com ele, quem é que vai ser responsável se tem um diagnóstico não adequado? Para aquele onde que teve um prejuízo de saúde por um diagnóstico não adequado. Para não chamar de erro médico. Porque erro quando é uma coisa que a gente pensa que está erro, é quando se faz muitas vezes consciente. Mas não é. Às vezes você não faz o diagnóstico adequado. Certo? Quem é que vai ser responsável? Vai ser o aluno? Não, mas ele é médico. Como médico? Médico ele não é. Porque ele não tem diploma e não tem CRM. Daí o governo diz que vai dar um CRM provisório. Não existe CRM provisório. Isso é inconstitucional. Em suma, não pode atuar como médico. Isto é exercício ilegal da medicina. Então, o Mais Médico é uma maneira que tem o governo federal de tentar resolver um problema que é dele, que é um problema estrutural. Porque se o governo faz um plano, uma carreira, um plano de carreira semelhante a juízes, ele vai colocar médico em todos os lugares desse Brasil. Porque eu sei que eu vou evoluir no processo. Isso é uma maneira de resolver o problema. Então, vejam vocês. É um exercício ilegal da medicina, e se é um exercício ilegal da medicina, é um charlatão. Porque eu só posso atuar como médico com registro profissional com CRM. E o Conselho Federal, de Medicina, ele entrou com uma proposta, contra esse programa. O que o senhor acha dessa iniciativa, então? É extremamente adequada, porque é inconstitucional. É isso que eu estou dizendo. Quer dizer, ele não tem diploma de médico. Senão, é que nem você atuar como em outra profissão, dizendo que eu sou tal profissional e eu não tenho diploma daquele curso realizado. Então, se eu não tenho diploma, eu não sou profissional. Eu tenho que, para mim atuar em qualquer área desse país, eu preciso ter o diploma do curso. No caso, diploma de médico. Então, isto é inconstitucional, isto é uma maneira muito direta que o governo está tentando resolver um problema que é dele e transferindo para a classe médica. Isso não está adequado, nós não concordamos e por isso está existindo esses protestos da área médica, da saúde, porque isso eles querem levar atualmente não só para a saúde, não só para o médico, como também para as outras áreas. Enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, querem aumentar 2 anos mais o curso. A opinião pública sobre esses 2 projetos, o Ato Médico e o Programa Mais Médicos? Bom, o Mais Médicos, se nós analisarmos do ponto de vista político, os prefeitos estão extremamente contentes, os prefeitos, politicamente, porque eles acham que vão colocar médicos lá. Só que ninguém está pensando que eles não são médicos. Então os prefeitos estão contentes. A opinião já está pensando, a opinião pública está pensando ao contrário, porque eles estão vendo que vão ser atendidos por estudantes, sem preceptor, sem professor. E aí tem um detalhe, quando tem um estudante junto com um professor, a população gosta disso. Eu vejo dentro do hospital, nos nossos hospitais de ensino, onde que vai um professor com os alunos, é impressionante, eles deixam palpar um abdômen, por exemplo, 5, 6 alunos sem nenhum problema, e ficam em conta a história, porque o que está acontecendo? Nós estamos dando uma assistência médica. Ele está sendo o paciente, existem os alunos que estão aprendendo com o professor. Então, é uma assistência no sentido de ouvir o paciente, no sentido de examinar o paciente, e de dar o diagnóstico ao paciente. Então, você está dando uma atenção. E isto é a medicina. É ouvir, ver e examinar. Isso é a arte da medicina. Então, e isto que muitas vezes hoje nós não encontramos, pela massificação que o governo, por não ter um plano de carreira, ele coloca que um médico tem que atender um paciente, em média, em 15 minutos. Isso é um estudo do governo. Se você vai no Sistema Único de Saúde, o médico, em 4 horas, que trabalha das 8 da manhã ao meio-dia, são 4 horas. Nessas 4 horas, ele tem que atender 16 pacientes, porque ele calcula que tem que ser o atendimento de 15 minutos. Eu pergunto, qual a diferença desse 16 de 15 minutos
Se você vai a um consultório com um convênio ou sendo privado, esse mesmo ato médico é realizado em torno de 30 a 40 minutos. Por que no sistema único tem que ser 15? Porque eles calcularam que acham que 15 minutos é o suficiente. Só que 15 minutos você não consegue ouvir um paciente, você não consegue examinar um paciente, você não consegue dar a ele a atenção necessária para um diagnóstico correto. Isso em relação ao mais médico. Em relação ao ato médico, é outro problema mais sério. Porque foi vetado algumas coisas. Por exemplo, injeção intramuscular, que é só o médico. Eu concordo que tem enfermagem que pode fazer adequadamente. Mas eu não concordo no ato médico que foi vetado que, onde que era exclusivamente para o diagnóstico, para diagnóstico e tratamento é exclusivo de médico. Não, eles abriram para que outras áreas, enfermagem, fisioterapia, quiropraxia, também possam, assim como outras áreas de psicologia, fazer diagnóstico e tratar. Eu pergunto, se tem alguma patologia, você necessita de um curso de 6 anos, que tem que ter patologia, que tem que ter fisiologia, e nessas outras áreas não existem muito dessas disciplinas, como que os outros colegas dessas outras áreas, eles vão ter o diagnóstico e tratamento? Veja, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, todas as áreas de enfermagem, essa área de saúde, tudo isso era um ato do médico. E tudo isso era o médico que fazia. À medida que eu fui evoluindo, foram surgindo outras profissões, porque a primeira foi o médico. Então a parte da enfermagem foi dada para a enfermagem, a parte da fisioterapia para o curso de fisioterapia e assim por diante. Só que é o médico que faz o diagnóstico e encaminha aos órgãos competentes, aos colegas, que façam o complemento do tratamento. Na minha área, que eu faço neurologia, eu atendo os pacientes, por exemplo, que têm um derrame cerebral, que é um acidente vascular encefálico. Bom, ele fica às vezes com alguma sequela motora, com déficit motor no braço, na perna. Quem precisa fazer um tratamento complementar é o fisioterapeuta. Então isso é encaminhado ao fisioterapeuta para que realize o tratamento adequado para aquele déficit motor. Agora, o diagnóstico disso, como é que é realizado? Por que aconteceu com ele? Porque eu posso perder a força por um coágulo de sangue, um hematoma dentro do crânio. Eu posso estar relacionado com um tumor. Eu posso estar relacionado com uma pós-convulsão. Eu posso estar relacionado por um derrame, um AVC. Agora, são tudo clínicas diferentes. Para isto, precisa de uma especialidade. E eu pergunto, como que as outras áreas não médicas vão fazer esse diagnóstico? Que tipo de tratamento? Quem vai indicar uma cirurgia? Se eu tenho muitas vezes um caso dentro da neurologia, dentro da neurocirurgia, precisa fazer uma cirurgia, vai ser uma outra área não médica que vai indicar fazer a cirurgia? Então, essa parte de vetar o diagnóstico, que seja para qualquer área que pode fazer o diagnóstico e o tratamento, quem é que vai ser o responsável por esse erro, muitas vezes, de diagnóstico? Se fez na outra. Quer dizer, quando já não tiver mais condições, vai encaminhar para o médico. Então, isso aí está totalmente, esse ato médico, nessa parte de diagnóstico e de tratamento, isso aí tem que ser exclusivamente do médico, sim. Sim, porque é ele que é o responsável pelo doente, pelo tratamento. Agora, todo o complemento do tratamento a ser feito são as outras áreas, mas em conjunto com o médico, onde ele vai solicitar. Esta é a minha opinião, e é a opinião de maioria dos colegas que a gente observa. Por isso, esse protesto, né, do ato médico, que foi vetado pela Presidente da República, mas que agora nós acreditamos que, voltando novamente ao Senado, o Senado, que tinha aprovado antes 100% do programa do ato médico, deve novamente vetar o veto da Presidenta da República. E professor, para finalizar, houve alguma movimentação aqui em Passo Fundo contra esses programas? Houve uma movimentação, faz 2 semanas atrás, teve um movimento onde que começou um protesto aqui em frente à Faculdade de Medicina, onde foi reunidos a Associação Médica do Planalto, a MEPLAN, o CEPROM, que é o Centro de Estudos de Professores da Faculdade de Medicina, a Faculdade de Medicina, os alunos através do diretório acadêmico, a Associação dos residentes do Hospital São Vicente de Paula e do Hospital da Cidade, foram reunidos aqui em frente à faculdade e daí foram em direção à praça daqui e depois foram à delegacia, a Secretaria de Saúde, a Delegacia de Saúde,
onde que ocorreu essa manifestação contra a importação de médicos, contra o ato médico, enfim, contra esses atos que estão sendo feitos pelo governo sem ter uma discussão com a população médica, com a população de estudantes, para saber qual é a melhor maneira de resolver o problema da ausência do médico nas cidades que não apresentam uma parte técnica, não apresentam o mínimo de suporte tecnológico para que o médico esteja presente. Muito obrigada, então, professor Adroaldo. E é isto.